Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. E hoje vamos falar um tema pungente no momento, né? Vamos falar sobre o conclave, vamos falar sobre o Papa Francisco, quem atendeu o nosso convite mais uma vez e nos deu a honra de estar aqui batendo um papo. É o arcebispo da Arquidiocese de Diamantina, Dom Darcy José Nicioli, que atendeu o nosso convite, né? Apesar do tempo muito tomado, mas ele achou um espaço na sua agenda e veio aqui conversar com a gente. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital e o programa já disponível na plataforma do YouTube. Dom Darcy, que satisfação em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Marconi, faz tempo que a gente não está aqui na TV Vale. Um abraço também aos telespectadores. Olha, o Papa Francisco é uma figura tão marcante, né? Acho que João Paulo II, o Papa Francisco, pelo menos na minha vida, marcou tanto. Eu, adolescente lá, criança ainda, recebendo o Papa em Belo Horizonte, naquela vinda dele aqui que mexeu, eu correndo pela Avenida Antônio Carlos, subindo a Praça do Papa. Eu morava em Belo Horizonte na época, e agora chega o Papa Francisco e eu acabo sendo contagiado e começo a me simpatizar com São Lourenço da Argentina por causa do Papa. O que pode se falar do Papa Francisco? Um homem carismático, não é verdade? E muito verdadeiro, muito transparente. E nesse sentido, o Papa encantou aos católicos, a quem ele conduz, mas também ao mundo inteiro, não é? Por isso que é, vamos dizer assim, a única autoridade moral no mundo inteiro, não? Que tem uma palavra e que esta palavra é escutada, não é? Então, é claro, o papado é uma força, a instituição do papado é uma força muito grande e respeitada, não é? Porque tem 2000 anos de história, não é? Mas o papado tem um rosto sempre. Nesses últimos tempos, o rosto do Papa Francisco, e ele trouxe toda a sua experiência pessoal, não é? Interessante, ele entrou mais velho para o seminário, foi químico, trabalhou, então ele conheceu a dureza da vida, ele conheceu a dureza das ruas, não é? A pobreza da Argentina e as dificuldades próprias daquele país, que tem uma história também política conturbada. Ele viveu isso como cidadão, não é? E depois como padre, trabalhando nas periferias, nas paróquias de periferia, já diziam da sua opção, do seu jeito de viver o amor a Deus, o amor ao irmão e o ministério que ele assumiu, não o ministério ordenado na igreja como diácono e como padre. Depois feito bispo, continuou da mesma maneira, não é? E arcebispo. Dizem, imagine Marconi, dizem que este homem fazia a própria comida em Buenos Aires e lavava a própria roupa. Como pode, não? Arcebispo de uma grande cidade como essa, imagina as preocupações, eu como arcebispo de Diamantina, nesse imenso território que é próprio da Arquidiocese de Diamantina, o tempo é tão curto, não é? Ele conseguia administrar tudo isso, mas isso brota mesmo de uma opção de vida. É um homem que foi talhado pela experiência da vida, uniu a sua formação jesuítica, não é? E se tornou, então, um grande educador. É próprio dos jesuítas, não? Ser formador, ser educador. Ora, então, as coisas se uniram ali e o resultado foi esse Papa que ganhamos de presente de Deus. Aliás, Papa que não estava sendo esperado. Vamos recordar disso? Ninguém falava o nome de Bergoglio, não é? Eu me lembro que estava, Marconi, na bancada da TV Aparecida, não é? Quando estavam na expectativa da fumaça branca, não no conclave que o elegeu, quando falou Bergoglio, eu já ia abrindo a boca para dizer, é um italiano. Porque eu havia conhecido como cardeal, mas não me lembrava, porque ele era um homem que não se fazia ver. Um homem tímido, retraído. Pessoalmente, uma pessoa assim, retraída, quando falava, encantava. Mas uma pessoa que não marcava tanta presença. E aí alguém falou no ponto, é argentino.
Aí argentino, para entender, não? Então nós não esperávamos Bergoglio, não é? E ele fez um pontificado maravilhoso, não é? Surpreendente, e partiu também como surpresa. Imaginávamos que ele estava recuperando a saúde e a misericórdia divina, então, o acolheu para si. É assim. A mão de Deus, né? E olha, no momento, talvez ímpar, né? Desse processo todo, com 2 papas. Eu estava junto lá com o Bento XVI. Inclusive, tem uma cena, no filme eu gostaria que rodasse, eu até separei, e a gente tocasse aqui para a gente fazer um comentário. Vamos lá. Chris nomen Carmenes Corcanas. Regenes altos. Cantantava. Ah, isso é bom. Aba. When the cardinals make a formal procession into the Sistine Chapel. A única comunicação dos cardeais com o mundo exterior será através dessa chaminé. Massa branca significa um novo Like when there's no results, la fumée va dégager sera noire. Essa cena desse encontro me marcou muito. Essa música, né, do ABBA, ela é praticamente obrigatória em todos os bailes. E sempre quando toca, eu lembro a música do Papa Francisco. E É uma música temática, né? e eu acho tão interessante porque ele encontra, né, isso aí foi no conclave que elegeu o Bento XVI, né? Exato. E eles ali junto, até que ponto, né, hoje a gente está vendo aqui 2 papas, muito sucesso, e está vendo o Conclave, que é o filme que concorreu ao Oscar. Até que ponto a ficção, a romance e a verdade nessas obras cinematográficas? As 2 dimensões, não é? É preciso haver um certo romance, porque isso diz do entendimento que o autor do filme tem, que reflete certamente o entendimento de uma parcela, não do público que vai assistir o filme. E depois a realidade em si, né? Como as coisas são, de fato. Vamos pensar naquela cena. Os 2 estão num sanitário, lavando as mãos, depois de terem feito as suas necessidades fisiológicas. Cardeal é gente, é homem. É muito legal, né? Papa é gente, não é? Portanto, ele tem vamos dizer assim, uma graça de Estado. Não é? Nós chamamos isso na teologia de graça de Estado. Quer dizer, se Deus nos chama para uma missão, Ele nos mantém na missão e nos dá as luzes necessárias para isso. Isso é bíblico, como Jeremias, por exemplo. Não se preocupe com aquilo que você vai falar, porque eu vou colocar as palavras certas na sua boca. Não é? Então, é Deus quem age pelo nosso ministério. Nós acreditamos nisso e fazemos a experiência disso de verdade. Mas continuamos homens, com as nossas experiências, com as nossas fragilidades, com as nossas virtudes, não é? É o que nós vemos nos 2 filmes, os 2 papas e depois o conclave, não é? Tem muito de ficção, mas tem muito também de realidade. O Conclave, ele deixa muito claro que é uma obra fictícia, né? Agora, o 2 papas... Mas tem muito de verdade certo, naquilo, tem uma de pesquisa. história, né? Tem uma pesquisa feita. Né? Mas 2 papas já é um filme documentário. Mesmo que tiver muita coisa errada, ele te leva... Né? Mas os 2 papas têm mais de ficção do que o conclave. Mas ele te leva a acreditar mais, porque é um documentário, do que o próprio conclave. Você vê claramente... Depende, a gente tem que colocar com uma postura crítica. Né? Claro. Tem gente que bebe naquela fonte ali e entende que aquilo ali é o dogma, não é a verdade. Não é assim. Né? É importante, sim, há elementos ali que nos levam à reflexão, que dizem de uma possibilidade e dizem também de uma verdade, não é? Mas a vida corre muito distante disso tudo. A eleição do Papa Francisco é um exemplo disso, não é? Correu por fora, não é? E nesse sentido que nós insistimos, não? É Deus quem age na igreja. Não há dúvida com respeito a isso. Aliás, há até uma brincadeira com respeito a isso.
Se a igreja dependesse dos padres e dos bispos, ela teria terminado. Não é? Não, nós somos somente instrumentos, né? E frágeis. Somente que Deus sabe trabalhar com instrumentos insuficientes e frágeis. Agora, o papado, o Papa Francisco, o que isso influenciou na sua vida, no seu ministério? Eu o conheci pessoalmente e na intimidade. Tive a oportunidade de estar 3 vezes com ele. Uma das vezes eu estive no seu apartamento pessoal. Eram 4h12 da tarde, de uma tarde no mês de junho. Eu fui com o Dom Raimundo Damasceno, cardeal arcebispo de Aparecida, e eu era bispo auxiliar. Fomos até ele para escutá-lo, a fim de que ele nos desse as coordenadas para a visita à Aparecida. Ele viria para a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e necessariamente ele não precisaria vir à Aparecida, mas ele quis vir. Foi vontade dele. E nós fomos lá. E ele disse, eu quero ir à Aparecida porque a Aparecida diz muito para mim. E eu quero consagrar o meu pontificado à Virgem Aparecida. Olha que interessante isso. Então, nós fomos lá para tratar das questões práticas. Ele saiu... Reunião de trabalho, né? Reunião de trabalho. Era uma salinha, Marconi, menor que esta que nós estamos, com 3 poltronas como essa, assim, uma mesinha simples no meio. Ele abriu uma porta de correr e saiu de dentro do seu quartinho, aliás, com 2 degraus, que eu achei até incômodos para ele, na idade que estava, né, já descendo aquilo ali, ele sem solidel, aquele chapeuzinho branco, não é? Sem a cruz peitoral, que normalmente nós usamos, não é? Sem a faixa, de pantufas, não é? Com a batina solta e com a cara toda amassada, porque na Itália se dorme depois do almoço, se trabalha das 8 ao meio-dia, almoça-se, depois se descansa, das 4 às 8 da noite se trabalha. É o ritmo da Itália, não é? Faz-se a siesta. Então, ele saiu com a cara toda amassada de dentro do seu quarto. Olha a simplicidade deste homem. Então, o que me tocou? A simplicidade do Papa Francisco. Ele não era um personagem, Marconi. Ele não vivia representando. Ele era o que era. E o mundo se encantou com isto. Porque ele não falava simplesmente de conceitos daquilo que ele imaginava que deveria ser o padre, o bispo, o papa. Não, ele vivia aquilo. Era mesmo um homem simples, desprendido, transparente. E não hesitava em dizer do seu entendimento do mundo e de coisas muito complexas, não é? E às vezes ele colocava em pavoroso a equipe que o coordenava, a equipe que o auxiliava, porque ele fugia do script, não é? E quando ele falava de per si, não é? Ele não definia a doutrina, mas ele dizia o seu pensamento, que pesava muito bem. Né? Então, essa transparência e essa simplicidade, essa humildade, que é a constituição do homem, Bergoglio, que foi levado para o papado, isso sempre me impressionou muito. Então, Darcy, eu quero falar um pouco, aproveitar a oportunidade, ser o mais didático possível para a gente falar do conclave. Mas eu vou deixar para o próximo bloco, para a gente ter um pouquinho mais de tempo. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.